Mais um sinal de que essa guerra pode estar caminhando para algo muito maior. Autoridades de inteligência afirmam que a Rússia estaria ajudando o Irã a localizar alvos dos Estados Unidos no Oriente Médio. E dependendo da resposta de Washington, esse conflito pode deixar de ser apenas regional e passar a envolver diretamente duas das maiores potências militares e nucleares do planeta. Então fica comigo até o final, porque hoje vamos entender tudo o que está acontecendo, inclusive a questão financeira, o gasto gigantesco de guerra e até o possível problema de estoques de mísseis dos Estados Unidos. Mas antes de continuar, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, porque isso ajuda muito o nosso trabalho e faz com que mais pessoas tenham acesso a essas análises. Agora vamos ao que realmente importa. Segundo informações divulgadas por autoridades americanas e repercutidas por grandes veículos internacionais, existe a suspeita de que a Rússia esteja oferecendo apoio de inteligência ao Irã, principalmente por meio de sistemas de reconhecimento, satélites, radares e compartilhamento de dados estratégicos para localizar posições e instalações ligadas aos Estados Unidos no Oriente Médio. Isso não significa necessariamente que a Rússia esteja oficialmente em guerra, mas indica um nível de cooperação estratégica que preocupa analistas internacionais. Na prática, o que isso quer dizer é que o Irã pode estar recebendo informações mais precisas sobre movimentações militares americanas, o que aumenta muito a eficiência de ataques contra bases e estruturas logísticas na região. E alguns desses ataques já estão acontecendo. Relatos indicam que várias bases ligadas aos Estados Unidos no Oriente Médio sofreram ataques recentes, incluindo estruturas temporárias utilizadas para controle de operações e apoio logístico. Em alguns casos, essas instalações teriam sido danificadas ou até mesmo tornadas inoperantes, principalmente em áreas estratégicas como o Kuwait. Informações também apontam para ataques contra radares e estruturas militares utilizadas para monitoramento e defesa. Em um dos episódios mais graves, 6 militares americanos teriam morrido após um ataque contra instalações militares na região. Ao mesmo tempo, há relatos de ataques em outras áreas do Golfo, incluindo estruturas próximas à capital da Arábia Saudita, Riad, onde instalações ligadas à inteligência e representação diplomática também teriam sido alvo de ataques ou ameaças. O que chama a atenção de especialistas é que, apesar de sofrer ataques constantes, o Irã parece estar relativamente preparado para esse tipo de confronto. Isso não significa que o país tenha poder militar comparável ao dos Estados Unidos, mas mostra que existe uma estratégia defensiva sólida sendo colocada em prática. Uma das principais estruturas dessa estratégia é a Guarda Revolucionária Iraniana, considerada o coração do sistema de defesa da República Islâmica. Diferente de exércitos convencionais altamente centralizados, a estrutura de defesa iraniana funciona de maneira descentralizada, utilizando o que alguns especialistas chamam de defesa em mosaico. Nesse modelo, diversas regiões do país possuem autonomia para reagir militarmente, permitindo uma resposta rápida, mesmo que parte da estrutura de comando seja atingida. Essa estratégia tem raízes históricas profundas. Desde os tempos do antigo Império Persa, o território era administrado por regiões relativamente autônomas, chamadas satrapias. Cada região tinha certo grau de independência administrativa, embora todas respondessem ao poder central. Esse tipo de organização permitia que o império resistisse a invasões e mantivesse sua estrutura mesmo após grandes derrotas militares. Alguns analistas acreditam que a lógica estratégica atual do Irã ainda carrega parte dessa herança histórica. Outro fator importante nesse cenário é o apoio indireto de aliados. Embora nenhuma autoridade iraniana confirme detalhes, é amplamente reconhecido que países como Rússia e China mantêm relações estratégicas com Teherã. A Rússia possui um dos sistemas de inteligência mais avançados do mundo, herdeiro direto das estruturas desenvolvidas durante o período da União Soviética e da Guerra Fria. Já a China possui uma rede crescente de satélites e sistemas de monitoramento que podem fornecer dados importantes em cenários de conflito. Para um país como o Irã, que possui uma capacidade espacial mais limitada, esse tipo de cooperação pode representar uma vantagem significativa em termos de reconhecimento e monitoramento militar. Enquanto isso, nos Estados Unidos, outra preocupação começa a surgir: o custo da guerra.
Segundo estimativas do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, apenas nas primeiras 100 horas de operações militares, os Estados Unidos já teriam gasto cerca de 3,7 bilhões de dólares. Isso significa algo próximo de 900 milhões de dólares por dia em custos militares diretos. E esse valor tende a crescer rapidamente caso o conflito continue se intensificando. Diante desse cenário, o Pentágono já solicitou ao Congresso um pacote adicional de aproximadamente 50 bilhões de dólares para reforçar o orçamento militar. Esse valor não seria destinado apenas ao conflito com o Irã, mas também para a reposição de equipamentos, manutenção de operações globais e continuidade do apoio militar a aliados como a Ucrânia. Mesmo assim, o pedido mostra o tamanho do impacto financeiro que conflitos desse tipo podem gerar. Mas talvez o ponto mais delicado nesse momento esteja relacionado à logística militar. Várias bases e portos utilizados pelos Estados Unidos no Oriente Médio estariam sendo alvo de ataques ou enfrentando dificuldades operacionais. Essas estruturas são essenciais para o reabastecimento de munições, combustível e equipamentos utilizados por navios e aeronaves militares. Porta-aviões americanos operando na região dependem dessas bases para recarregar armamentos e manter suas operações. Caso essas rotas logísticas sejam comprometidas, o impacto pode ser significativo para a capacidade operacional no curto prazo. Alguns analistas apontam que uma possível alternativa seria utilizar rotas mais longas de abastecimento, passando por regiões do Oceano Índico ou até mesmo por bases mais distantes operadas por aliados. No entanto, isso aumenta o tempo de deslocamento e reduz a eficiência das operações. E tudo isso acontece em uma das regiões mais estratégicas do planeta para o mercado de energia. O Estreito de Hormuz, por exemplo, é uma das principais rotas de transporte de petróleo do mundo. Qualquer instabilidade nessa região pode impactar diretamente o preço global do petróleo e, consequentemente, a economia mundial. Por isso, muitos especialistas alertam que o risco de escalada do conflito preocupa não apenas governos, mas também mercados financeiros, empresas de energia e organismos internacionais. No fim das contas, a grande pergunta que permanece é: até onde essa escalada pode chegar? Será que estamos diante de mais um conflito regional que eventualmente será contido pela diplomacia? Ou existe o risco real de uma guerra muito maior envolvendo várias potências globais? Escreve aqui nos comentários a sua opinião, porque esse é um tema que merece muita reflexão e debate. E claro, não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para continuar acompanhando todas as atualizações sobre os principais acontecimentos do mundo. Obrigado por assistir e até a próxima!